Olá, paz e bem. Sou Paulo da Costa Paiva, leigo professo na Ordem Franciscana Secular e também idealizador da mídia digital Partilha Franciscana. Essa mídia digital você pode encontrar no YouTube, como também no Instagram, como página e grupo no Facebook. Partilha Franciscana, palavra-chave, colocando no Google você encontra. Então, hoje novamente estamos nesse encontro, nessa acolhida franciscana, onde a gente tem a oportunidade de conhecer um pouco mais de nosso pai seráfico, Francisco de Assis. Então, sabemos que a literatura sobre Francisco é muito rica. Existem 2 ou 3 biografias de Francisco de Assis na própria fonte franciscana, como outros relatos. Outros, uns mais poéticos, outros mais realistas sobre os acontecimentos importantes de Francisco, como também do início da formação da ordem franciscana, dos frades menores, como também das damas da pobreza, que é as Clarissas, como também o surgimento das ordens terceiras, tanto a secular como a Tó, né, que é a ordem regular. A fonte franciscana ela é muito rica. Paz e bem, meu irmãozinho Amparo José. Paz e bem por entrar na live. A fonte franciscana ela é muito rica. Aqui tem histórias de Francisco, como de outros frades, né? Tem escrito de Santa Clara, tem as regras primitivas, tem a regra da segunda ordem, que é das Clarissas, tem a regra dos franciscanos seculares, da Torca, a terceira ordem regular, como também tem a regra dos eremitérios também. Franciscano é muito rico na sua literatura, as fontes franciscanas, como também tem outros livros, mas aqui é a referência maior para nós franciscanos. E hoje vamos dar continuidade na biografia de São Francisco segundo Tomás de Celano, e estamos no capítulo 7. Eu vou dizer agora para vocês qual é o título de hoje. O capítulo 7 foi ontem. É o capítulo 8. Como construiu a igreja de São Damião e como viviam as senhoras que moravam nesse lugar. Vamos lá. A primeira obra que o bem-aventurado Francisco empreendeu, depois que se livrou de seu pai terreno, foi edificar uma casa para Deus, mas não tentou construí-la desde o começo. Consertou o que era velho, reparou o que era antigo, não desfez os alicerces, mas edificou sobre eles, reservando esse prerrogativa, mesmo sem pensar ao Cristo. Ninguém pode pôr outro fundamento senão o que foi posto, Cristo Jesus. Voltou, pois, ao lugar onde, como dissemos, fora construída antigamente uma igreja de São Damião. Com a graça do Altíssimo, reparou-a cuidadosamente em pouco tempo. Foi esse lugar feliz e abençoado em que teve a auspício início a família religiosa excelentíssima, Ordem das Senhoras da Pobreza, Ordem das Senhoras Pobres e Santas Virgens, quase 6 anos depois da conversão do bem-aventurado Francisco, e por seu intermédio. Nela estabeleceu-se Dona Clara, natural de Assis, como uma pedra preciosa, inabalável, ao alicerce para as outras pedras que haveriam de sobrepor ali. Aqui ele fala inicialmente do zelo na construção da capelinha, né, da igreja de São Damião. Fazer tudo na inspiração pelo Espírito Santo. O fundamento ele não quis mexer, porque o próprio fundamento era Cristo para ele. E lá, 6 anos depois, foi a morada onde as damas da pobreza foram recolhidas, viver na contemplação. E aqui ele fala da Clara. Existem muitos mitos, alguns até maldosos, que diziam que existia algum sentimento, alguma
atração entre Francisco e Clara. Eles tinham uma diferença de idade assim considerável, não era tão distante, mas era considerável. E Francisco estava focada somente em Cristo, assim como Clara não via Francisco como um homem, mas via Francisco como uma própria imagem de Cristo, aquele que transbordava amor, misericórdia, transbordava a paz necessária, né? Uma expectativa de uma vida além daquela monótona que era comum, né? Das donzelas da época. E ela via o Francisco como um pai, não como um homem, né? Existe muito mito em cima disso. E é interessante que Clara era da nobreza, né? Deu muita dor de cabeça para Francisco e seus companheiros, a fuga de Clara de sua casa até se tornar uma irmã, né? Uma freira contemplativa, fundadora junto com o pai Seráfico da terceira, quer dizer, da segunda ordem das damas da pobreza. E consequentemente com isso chegou outras moças que abraçaram esse carisma, né? Porque é muito interessante. Francisco no começo ele era um louco, era um mendigo para muitos naquela cidade. Mas na sua paciência, na sua humildade, o seu testemunho foi tocando profundamente o coração, principalmente dos mais jovens, que se sentiram atraídos pelaquela renovação dentro da igreja. O que seria aquilo? Não era algo assim muito inovador, mas também ao mesmo tempo muito fidelíssimo às tradições da primitiva do cristianismo, né? De viver da providência, de viver em fraternidade, confiando somente e exclusivamente em Cristo. Então, isso tocava o coração de muitos, né? Que existe até aquela frase: a palavra toca muitas pessoas, mas o exemplo arrasta multidões. Então, o exemplo de Francisco tocou muitos corações, né? Muitos queriam ser religiosos, muitas queriam ser religiosas, freiras, mas também tinha muitos casados que queriam abraçar o carisma de Francisco. Desculpa a minha falta de ar, eu tenho um problema de asma, né? Às vezes, quando você vê eu assim, é porque é por causa da asma, que às vezes me ataca. Mas voltando ao assunto, então muita gente se sentia tocado, né? É assim como foi essas moças. E vamos continuar o texto. Pois já tinha começado a existir a Ordem dos Frades, quando essa senhora foi convertida para Deus pelo conselho de santo homem, servindo assim de estímulo e modelo para muitas outras. Foi nobre de nascimento e muito mais pela graça, virgem no corpo e puríssimo no coração, jovem em idade, mas amadurecida no espírito, firme na decisão e ardentíssima no amor de Deus. Rica em sabedoria, sobressaiu na humildade. Foi clara de nome, mas clara por sua vida e claríssima em suas virtudes. Sobre ela ergueu-se o nobre edifício do preciosíssimo Pérolas, cujo louvor não vem dos homens, mas de Deus, porque não conseguimos compreendê-la com nossa inteligência estreita e nem apresentá-la com pobres palavras. Antes de tudo, elas possuíam a virtude mútua e constante, caridade, unindo a tal ponto suas vontades que, vivendo em número de 40 ou 50 em mesmo lugar, o mesmo querer e não querer, parece fazer de todas um só espírito. Em segundo lugar, brilha também cada uma a joia da humildade que conserva os dons recebidos no céu, que lhe merece outras virtudes. Em terceiro lugar, o lírio da virgindade e da pureza perfumada a todas, a ponto de esquecer os pensamentos terrenos e desejarem apenas meditar no celestial. Essa fragrância acende em seus corações tão grande o amor pelo esposo eterno, que a integridade desse afeto sagrado lhe apaga toda a saudade da vida passada. Em quarto lugar, distingue-se a tal ponto pelo título das mais alta pobreza que quase nunca se permitia satisfazer as necessidades extremas de comer ou vestir.
Em quinto lugar, adquiriram a graça especial da mortificação e do silêncio, ao ponto de não precisar esforçar-se para coibir os sentidos e refrear a língua. Algumas delas já se desacostumaram tanto de falar que, quando precisavam, mal conseguiam expressar de maneira correta. Em sexto lugar, em tudo são adornadas pela virtude da paciência, de modo que nenhum adversidade ou moléstia chega a perturbá-las ou alterá-las. Afinal, em sétimo lugar, chegaram a tal nível de contemplação que nela aprenderam tudo o que se deve fazer ou deixar de fazer, e têm a felicidade de saber deixar-se levar para Deus, dedicando a noite e o dia aos louvores divinos e à oração. E aqui no último parágrafo fala o seguinte: digne-se o eterno Deus, com sua santa graça, dar conclusão ainda mais santa a esse santo começo. Baste por enquanto isso que dissemos sobre as virgens consagradas ao Senhor, devotas, serva de Cristo, pois a sua vida admirável e a gloriosa instituição, o que receberam do Papa Gregório, quando ainda era bispo de Orte, pedem um tempo especial a uma obra à parte. Pois bem, esse capítulo fala mais da segunda ordem, né? Como essas primeiras irmãs, essas primeiras clarissas viviam na humildade, no zelo, na contemplação, no silêncio, a mística franciscana de total adoração ao Santíssimo Sacramento, né? Que elas viviam um carisma contemplativo, né? Não tinha como ter freiras missionárias naquela época, era impossível, era muito arriscado, né? Mas naquele carisma elas conseguiam tocar muitos corações, muitas pessoas eram convertidas, muitas jovens se sentiam chamadas ao carisma, que começaram com Clara, depois mais 5, 6. E tem um momento no livro que fala em 40, 45 jovens. Porque era um projeto de Deus, era um plano de Deus, o surgimento desse carisma, como também, consequentemente, a terceira ordem. Como eu já disse antes, era comum já naquela época, na Itália, como em toda a Europa, ter fraternidade de penitentes. Muitas dessas fraternidades procuraram orientação com Francisco e com os frades. Daí surgiu os penitentes franciscanos, já com um direcionamento do próprio Francisco de Assis, né? Aquela carta aos fiéis e não fiéis, segundo alguns historiadores, dizem que é diretamente aos penitentes da terceira ordem e, consequentemente, logo após surgiu uma regra aprovada pelo Papa. Agora eu não estou lembrado. Deixa eu ver aqui, eu vou dizer aqui para você de primeira mão. A primeira regra, deixa eu ver. Bom, deixa eu ver, ainda não é essa. A primeira regra se chama Memoria Propositi. É a regra dos irmãos e irmãs penitentes, fundada por São Francisco, no ano de 1221. Essa foi a primeira regra. Essa foi a primeira regra. Não estou achando o nome do Papa. Não estou achando aqui. Gregório IX. Papa Gregório IX. Né, que aprovou a primeira regra. Então, Francisco começou a construir e, consequentemente, com isso, foi chegando irmãos, mais irmãos, irmãs, irmãos e irmãs, né? Chegaram solteiros, solteiras, casados, viúvos, viúvas, e daí foi se formando a grande família franciscana, que até hoje conhecemos, né? Que é muito rica.
E hoje a gente deu uma conclusão do capítulo 8. E para finalizar com uma exortação, hoje vamos fazer a saudação das virtudes. Mais um escrito de Francisco de Assis, nosso Pai Seráfico. Vamos lá? Ave Rainha, sabedoria, o Senhor te salve com a tua irmã, a santa e pura simplicidade. Senhora, santa pobreza, o Senhor te salve com a tua irmã, a santa humildade. Senhora, santa caridade, o Senhor te salve com a tua irmã, a santa obediência. Santíssima virtude, o Senhor do qual vindes e procedeis, vos salve a todos. Não há em absoluto homem algum no mundo inteiro que possa ter uma de vós sem que morra primeiro. Quem tem uma ou a outra não ofende, a todas possui. E quem a uma ofende, nenhuma possui, e a todas ofende. E cada uma delas confunde os vícios e pecados. A santa sabedoria confunde Satanás e todas suas malícias. A pura e santa simplicidade confunde toda a sabedoria deste mundo e a sabedoria da carne. A santa pobreza confunde a cobiça e a avareza e os cuidados deste século. A santa humildade confunde a soberba e todos os homens desse mundo, e igualmente também é tudo que há no mundo. A santa caridade confunde todas as diabólicas e carnais tentações e todos os temores da carne. A santa obediência confunde todas as vontades próprias, corporais e carnais, e mantém mortificado o corpo para a obediência do Espírito e do seu irmão, tornando o homem súdito e submisso a todos os homens desse mundo, e não só aos homens, como também a todos os animais e feras, para que assim dela possam dispor à vontade, tanto quanto lhe for concedido do alto pelo Senhor. Amém. Aqui foi a saudação das virtudes, escrito do nosso Pai Seráfico, São Francisco, paz e bem. Fabrícia, boa noite para você também, irmã. E para finalizar essa live, convido a vocês a, junto comigo, rezar essa Ave Maria. E antes de começar essa oração, para a conclusão, convido amanhã para a gente dar continuidade, amém, irmã? Continuidade ao capítulo da biografia de São Francisco, né, segundo o biógrafo, historiador Tomás de Celano. Então vamos lá. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Francisco de Assis, Pai Seráfico, rogai por nós. Santa Clara de Assis, rogai por nós. Estaremos sempre reunidos em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.